Opa, bom, já fechou ali, ó, o sol ali. Shalom, shalom, boa tarde. Estamos hoje no dia 23 do mês de março do ano 2021 e pelo calendário judaico estamos no dia 10 de Nissan do ano 5781. Louvamos a Hashem por estarmos aí iniciando a tarde com a Torá e assim podemos mais uma vez estarmos aí fazendo a nossa leitura diária, mas as novidades, que temos aí pela frente dentro da nossa Torá, dos korbanot, sacrifícios. Temos também a preparação para Pesach, vamos falar alguma coisa aqui nesse sentido, e também sobre o nosso Rebbe, não somente a questão da gota da sabedoria do nosso Rebbe, mas também falando sobre o seu aniversário, ok? Primeiramente, vamos então para a nossa gota de sabedoria. Estamos a 186 dias do ano 5781 e a palavra do Rebbe para nós no dia de hoje diz assim: um vislumbre da alma desce para envolver-se dentro de seu corpo de carne e osso. O âmago da alma permanece em cima. De alguma maneira, tem de ser mantido um entrosamento entre os dois. A Torá conecta, quando você lança todo o seu ser, a compreensão das profundezas de uma palavra da Torá, meditando nela até que ela penetra em seus ossos. Então o circuito se abre, conectando alto e baixo, para que se tornem um. O estudo da Torá é o cumprimento de suas instruções, levam o homem além dos limites de um ser criado, ao reino ilimitado do Criador. Ok? Baruch Hashem, Shalom, Shalom, o Paulo e a Renata Xavier, daqui de Pirajuí, estão aí conectados. O Antônio Márcio Braga Silva, Rio de Janeiro, está aí conectado conosco já, E temos mais outras pessoas chegando aí e louvamos a Hashem por isso. Vamos então ao nosso ensinamento do nosso Rebbe de hoje. Nós estamos dentro daquele grupo de ensinamentos que fala sobre libertando-se. E na sabedoria, no ensinamento de hoje, o Rebbe nos diz que um vislumbre da alma desce para envolver-se dentro de seu corpo de carne e osso. Ou seja, a alma que Deus criou, ela é infinita, estava ali no jardim das almas, e então Deus determina aquela alma para descer e habitar um corpo. A sua alma habita o seu corpo e assim sucessivamente todos os seres humanos. Dessa forma, a alma que é divina e que ela foi criada por Deus, ela vem e habita nesse corpo, nesse tabernáculo terreno que é feito de barro, E nós vimos aí ontem na nossa aliá sobre a questão do recipiente de barro, que depois de ser usado no cozimento do sacrifício, ele tem que ser quebrado. E numa relação mais profunda desse sentido do recipiente de barro, está ligado diretamente à nossa alma, à nossa vida. Então, dessa forma, estamos aí com o Baltazar de Fortaleza, Ceará, Baruch Hashem, Baltazar. Então, dessa forma, o que nós temos aí dentro desse ensinamento e daquilo que o Rebbe está nos dizendo no dia de hoje? O recipiente de barro é esse corpo aqui, que foi tomado do barro da terra e foi feito esse corpo. A alma é divina, ela vem de cima. Então, desta forma, a nossa alma divina habita esse corpo, esse recipiente de barro. E dentro do ensinamento da nossa paraxá, Tzav, ordene, nós temos aí
o recipiente de barro, que depois que é usado, ele deve ser destruído, para que a pessoa não venha usar de forma inapropriada o recipiente de barro que retém, né, aquilo que foi usado dentro dessa panela, dentro desse recipiente, ok? Malu, Brasília, Distrito Federal. Donária, Lisboa, Portugal. Shalom, shalom. Então, segundo Urash, né, numa análise mais profunda, isso, o que significa para nós? Porque esse corpo precisa, como barro, recipiente de barro, ele precisa ser quebrado. Quando nós somos contaminados realmente por aquilo que não é agradável a Hashem, ao Eterno. E quando nós somos contaminados pelas impurezas, pecados, desobediência, rebeldia, arrogância, inveja, ciúmes, egoísmo, o nosso eu sendo prevalecido, endeusado, o nosso ego sendo o nosso instrumento de guia e por aí afora vai. Quando somos contaminados dessa forma, então esse recipiente de barro precisa ser quebrado. E como é que se quebra esse recipiente de barro nos dias atuais? Principalmente depois da destruição do segundo templo, no ano 69 da nossa era comum. Techuvá é a palavra-chave, arrependimento e retorno a Deus. A sequência, as nossas preces diárias, porque havendo Techuvá, arrependimento e retorno a Deus, então o nosso coração, entre aspas, está quebrado ou quebrantado. A nossa alma, ela está contrita. Então ela se fortalece com a nossa ação de Techuvá, fortalecendo com os nutrientes e vitaminas espirituais. Nós vamos então seguindo o caminho. Primeiro ficamos com a Techuvá. Segundo, Tefilá, as preces diárias, a conexão com Deus. Isso vai fortalecendo a nossa alma divina e vai fazendo com que o nosso recipiente de barro venha a ser santificado pela ação da nossa alma divina. Em seguida nós temos a Tzedakah, os atos de bondade, misericórdia, atos de caridade, ofertas, dízimos, que conhecemos simplesmente com essas palavras, certo? Que são atos de justiça. Vamos para a sequência, estudo de Torá. E segundo os nossos sábios, estudos de Torá está acima de qualquer questão, porque através do estudo de Torá, nós temos o portão da misericórdia de Hashem, que se abre para nós termos essa conexão com Deus, com o infinito. E a quinta questão é exatamente as 7 leis universais para nós não-judeus, com as suas 66 ramificações, para nós estarmos num exercício diário de busca em obedecer à vontade de Hashem. Então, dessa forma, o nosso recipiente de barro é quebrado. Dentro disso, né, o nosso Rebbe diz, né, o âmago da alma permanece em cima, ou seja, a raiz da nossa alma, o cerne da nossa alma divina, ela permanece conectado com o jardim das almas. Ela permanece conectado com o infinito. Ela permanece conectado com o mundo espiritual. Por isso nós vimos aí a questão do livre-arbítrio, certo? No nível subconsciente, que é o nível da nossa alma divina, não há segunda opção, só há uma opção. E no nível da nossa alma divina, que é o subconsciente, nós estamos ligados diretamente à única vontade de fazer a vontade de Deus. Por isso que a nossa alma divina, ela permanece conectada em cima, no mundo espiritual. E no segundo nível, o nível consciente, que é esse do nosso recipiente de barro,
no qual nós estamos aqui conectados com esse mundo físico, conhecido como o mundo de Asiá, o mundo da ação, segundo a Kabbalah, certo? Então, essa conexão do nosso recipiente de barro, ele está muito envolvido com esse mundo físico. E por isso que existe essa batalha diária entre a alma divina e a alma animal. O nosso recipiente de barro, o nosso corpo físico, e o nosso corpo espiritual, representado pela alma divina, correto? Rodrigo Maia Sazazaki, lá de Manaus, Amazonas, shalom a você e a família. Inês Martins, Pirajuí, aqui da nossa cidade, da nossa região, Bauru, né? Shalom, shalom, ok? Também temos aí a Carla de Costa, que está também conectada conosco, ok? Então, dessa forma, né, a sabedoria do Rebbe, ele diz, né? Então, de alguma maneira tem de ser mantido um entrosamento entre os dois, o recipiente de barro e a alma divina, certo? Ou seja, o mundo espiritual e o mundo físico tem que ter um entrosamento, uma fusão, uma comunhão, uma harmonia, certo? Então, o Rebbe segue nos dizendo, a Torá conecta. A Torá conecta. Quando você lança todo o seu ser à compreensão das profundezas de uma palavra da Torá, meditando nela até que ela penetre em seus ossos. Quando nós estudamos Torá, pela graça bendita de Hashem, estamos aí desde o dia 17 de outubro de 2020, com o nosso estudo diário de Torá. Então aqui o Rebbe diz assim, quando nós nos lançamos ao estudo de Torá, a procurarmos cada vez mais a compreensão, mesmo que seja de uma única palavra da Torá, esta Torá, esta palavra, ela nos conecta com Deus e, portanto, nós nos tornamos infinitos, porque a nossa alma divina, ela não conhece limite. E dessa forma, o nosso recipiente de barro, o nosso corpo físico, ele fica sujeito à alma divina, que é representada pela alma animal, essa submissão da alma animal, do nosso recipiente de barro, fica submisso à alma divina e somos conectados com Deus. Seguindo, e então um circuito se abre, conectando alto e baixo, para que se tornem um. É aquilo que nós temos falado aí nesses últimos dias. O divino e o físico. Nessa conexão há uma fusão. E aí realmente acontece este milagre precioso, maravilhoso para nós. Nós nos tornamos um com Deus, ok? Portanto, o estudo da Torá é o cumprimento de suas instruções, e o cumprimento de suas instruções leva o homem além dos limites de um ser criado, o recipiente de barro, o corpo físico. Então, ele rompe esse limite, ele vai além desse limite, e ele então se conecta ao reino ilimitado do Criador. Esse é o nosso exercício diário que nós precisamos, sem sombra de dúvidas, estarmos praticando diariamente, né? Então, através de A Tarde com a Torá, é uma forma da qual, né, uma das formas das quais, sem sombra de dúvidas, o Eterno tem usado aí nesse tempo, desde outubro de 2020 até aqui. Uma das formas de nós termos essa conexão com Deus. Então você pode se tornar um com Deus e, portanto, você pode, através da sua alma divina, fazer com que o recipiente de barro, ou seja, o corpo de barro que está
realmente condenado a voltar ao pó da terra de onde foi tirado, você pode se tornar infinito. Quando você, através da Torá, tem essa conexão com Deus. Então, por isso é importante os 5 primeiros livros da Bíblia ser a base em todos os níveis da nossa vida para a nossa conduta diária, para a nossa ação diária. Porque é através disso que nós temos conexão com Deus. E então, o nosso recipiente de barro, o nosso corpo, que nos dá limitações para a nossa alma divina. Por isso que anteriormente o Rebbe diz que somos prisioneiros, porque esse recipiente de barro, ele limita a ação da nossa alma divina. E a nossa alma divina, ela foi criada pelo soberano do universo, o único criador. E quando ele criou a alma, cada alma que existe, ou seja, cada vida humana tem uma alma divina. E cada vida humana, Deus, quando criou a sua alma divina, ele criou a sua alma divina infinita. Por isso que os sábios falam que a nossa alma é imortal. A não ser quando aquele que é perverso, mas perverso, então, depois que acontecer aí a ressurreição nos dias de Mashiach, essas almas aí, elas deixarão de existir para sempre, certo? Então, nós temos, através da Torá, toda a possibilidade de termos uma conexão com Deus e seguirmos em direção à redenção com Mashiach, e que o justo e o verdadeiro Mashiach, ele se revele nos nossos dias e que seja para os nossos dias agora. Amém. Bom, vamos seguir mais um pouquinho aí. Nós queremos, já que estamos falando do Rebbe, ao pôr do sol de hoje, nós vamos entrar no 11º dia do mês de Nissan. É o dia 11 de Nissan. E até o pôr do sol de amanhã, o 4º dia do Shabat, é o dia 11 de Nissan. E esse dia é o dia do aniversário do nascimento do nosso Rebbe Menachem Mendel Schneerson, certo? Então, em memória ao tzadik, o justo da nossa geração, Menachem Mendel, a partir do pôr do sol de hoje, ele estaria completando 119 anos de idade, tendo em vista que ele nasceu no dia 11 de Nissan do ano 1902 da nossa era comum, ok? Então, ao completar 119 anos, então a partir do pôr do sol de hoje, o salmo o salmo do Rebbe é o salmo de número 120. Ou seja, nós já aprendemos com os nossos sábios, os nossos mestres, que quando você completa o seu aniversário, o seu nascimento, então o seu salmo passa a ser para o próximo ano, passa a ser um salmo a mais da sua idade. No caso específico do Rebbe, então ele estaria completando 119 anos, e então o salmo do Rebbe, a partir do pôr do sol de hoje, é o salmo número 120. Lembrando apenas que, como não se lê em salmos à noite, então esse salmo você poderá ler durante o dia de amanhã, ou nas suas preces da manhã, da tarde, ou da tarde, Então, até a partir da meia-noite de hoje, na nossa contagem, até o pôr do sol de amanhã, você pode ler o Salmo 120 em memória do Rebbe a qualquer momento, ok? Então, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele tornou-se uma das figuras mais influentes e respeitadas
de nossa geração, confortando, encorajando e iluminando milhares de almas. A meta sempre foi alicerçada no amor genuíno do Rebbe por cada judeu e sua inabalável crença de que o judaísmo é a herança de todo judeu, não importa o quanto este esteja desconectado ou distante. Então, quando o nosso Rebbe, Menachem Mendel, né, ele assumiu, em definitivo, a liderança do movimento Chabad no ano 1951. O Rebbe anterior, o sexto Rebbe, que era sogro do nosso Rebbe, Menachem Mendel, ele faleceu no ano 1950 e levou em torno de um ano para que ele viesse assumir literalmente a liderança do movimento Chabad, certo? Mas a sua influência, ela começou a ser uma realidade mesmo no ano 1950, mesmo antes dele assumir oficialmente a liderança do movimento Chabad, certo? E de acordo com isso daí, então, ele se dedicou, a princípio, colocar realmente, entre aspas, né, a colocar realmente a casa em ordem. Isso seria o judaísmo, judaísmo para judeus, literalmente falando. Ele pegou exatamente naquela questão pós Segunda Guerra Mundial e Holocausto, onde realmente o povo judeu estava muito e profundamente ferido e com as suas feridas muito abertas. Então, pela graça bendita de Hashem, o Rebbe Menachem Mendel, ele começou realmente a fazer uma colocação, né, da casa em ordem, e fez a partir, né, do Brooklyn, dos Estados Unidos, para o mundo. Ele começou realmente a colocar, né, o judaísmo no seu devido lugar, no seu devido trilho, diante não somente de Deus, mas diante também dos próprios judeus e das nações. Porque desde o princípio, lá nós vamos ver em Devarim, Deuteronômio, que Deus fala claramente que o povo judeu é a luz para as nações e é uma demonstração clara da sabedoria divina para as nações através do próprio povo judeu. Ou seja, sem a Torá não há povo judeu. Sem a Torá e o povo judeu não existe nações. Portanto, sem Torá e o povo judeu não existiria nada e ninguém. Esta é a realidade. Na sequência em que o Rebbe ele foi colocando a casa em ordem, foram as feridas sendo cicatrizadas, foram realmente, começou a se restaurar a alegria, o amor pelo judaísmo e para com Hashem. Então, na sequência, o Rebbe ele se preocupou em orientar os rabinos do Chabad para irem às nações e levarem às nações o conhecimento do monoteísmo, que foi dado, selado no Monte Sinai, a aliança que Deus fez com Moshe e o povo judeu, para que as nações pudessem conhecer realmente o verdadeiro monoteísmo com base no judaísmo. E daí então isso começou a princípio, né, devagar, mas depois dos anos 2000 isso começou a ser mais acelerado, e para nós aqui no Brasil, principalmente depois dos anos do ano 2012 para 2013, o nosso Rav Yaakov Geranstadit, ele com o reconhecimento devido, né, do Rabinato de Jerusalém, Estados Unidos, foi reconhecido como a liderança para o movimento Benei Noach do Chabad no Brasil. E graças a Deus, hoje nós temos aí em quase todos os estados o movimento Benei Noach. Então, a vida do Rebbe é uma vida de inspiração. E realmente há muitas coisas para se estudar e aprender com o nosso Rebbe, sem sombra de dúvidas, né? Então, se aproximando mais e mais judeus e os incentivados, né, a cumprir mandamentos,
Abraçando com amor e alegria sua identidade como judeus, o Rebbe jamais se contentava com o bom ou o suficiente. Sua sabedoria ímpar e intenso amor por cada um de nós divulgava a vontade do Altíssimo de forma ampla e ilimitada. Da mesma maneira que nos comprometemos em melhorar nossas ações e atividades ao longo do ano, tanto em nossa vida particular quanto em nosso trabalho, esperamos que juntos possamos, sem sombra de dúvidas, estarmos aí acrescentando no nosso dia a dia uma mitzvah, um mandamento. Um mandamento chama outro mandamento, dizia o Rebbe. E dessa forma nós possamos realmente, nesta data 11 de Nissan, do pôr do sol de hoje até o pôr do sol de amanhã, nós possamos aí estarmos realmente agradecendo a Hashem, né, pelo tzadik da nossa geração, né, e dessa forma elevar a Hashem o Salmo 120, né, em memória ao nosso Rebbe. Por isso que nós possamos aí, nesses dias que estamos para chegar a Pessach, que nós possamos acender de uma forma ímpar a nossa fé monoteísta, com base no judaísmo, e assim possamos estar falando, mostrando, agindo realmente com uma fé inspiradora de monoteísmo com o judaísmo, ok? Então, como nós estamos chegando aí em Pessach também, nós temos aí as questões de Pessach nos nossos grupos, né? E assim está acontecendo para todas as comunidades Bnei Noach ligadas ao movimento Bnei Noach Brasil. Estão sendo compartilhadas a Haggadah de Pessach, né? Que é uma versão adaptada para os Bnei Noach, os não-judeus, que vão vivenciar o Pessach. E essa versão adaptada ela foi compilada pelo nosso rabino Yaakov Geranstad, né? Então está sendo compartilhada a Haggadah, e aí as pessoas é só baixar a Haggadah e imprimir, e aí vai ter diante de si as instruções como fazer o Pessach, ok? O Pessach, né, essa semana aí o Caio Scatini, que é o assessor do nosso rabino e a nossa liderança, né, Bnei Noach, das comunidades. Então ele, respondendo uma das perguntas que foi dita, então ele respondeu de uma forma bem simples assim: o bom mesmo é que Pessach seja celebrado em cada casa, né? Então, isso está de acordo realmente com o Pessach judaico que foi feito na última noite no Egito. Cada família dentro da sua casa. E pequenas famílias, né? Elas chamavam outras pequenas famílias e juntas permaneciam numa casa só, né? Então, sem sombra de dúvidas, comunidades que são pequeninas, né? Podem se reunir numa casa só, num lugar só, e celebrar aí o Pessach, ok? O Pessach, nós temos aí a questão, vai acontecer no sábado após o pôr do sol, né? Então sábado após o pôr do sol, nós estaremos entrando em Pessach, ou seja, sábado agora dia 27, nós estaremos entrando em Pessach ao pôr do sol. E aí nós temos o Seder de Pessach à noite, que é um cerimonial que envolve as questões de Pessach, bem como o jantar especial de Pessach na primeira noite de Pessach. Então chama Seder, que é a ordem, colocar em ordem a mesa, ok? Para poder adentrar em Pessach, nós temos aí, segundo aquilo que os nossos mestres têm orientado, então existe aquela questão de Hametz, né? O Hametz é tudo aquilo que tem fermento ou pode se fermentar, e portanto
retirado, né, de dentro das casas. Para o judeu, de forma específica, o Hametz é uma ordenança. Eles têm o dever de tirar do interior de suas casas todo o Hametz. Tem que retirar realmente toda a questão de fermentação. E dentro disso daí é uma ordenança, ok? Os Benei Noach podem fazer? Podem fazer, desde que, né, obedeçam a halachá, que é exatamente o que? A lei judaica, como deve ser feito isso daí. Esta é uma mitzvah, ou essa é uma ordenança para os judeus, e para os não-judeus é uma opção, você pode ou não fazer, ok? O Seder de Pessah, que é exatamente a parte cerimonial com o jantar especial à noite, ela é uma outra questão. Então, uma das dúvidas que foi tirada essa semana aí com as nossas lideranças, né? O Benei Noach, por exemplo, ele não tem condições de fazer isso, de tirar o seu Hametz da sua casa. Ele pode mesmo assim celebrar o Pessah, segundo a direção e orientação que recebemos dos nossos mestres. Sim, pode realizar normalmente o Seder de Pessah, ok? Então, isto é para os Benei Noach, para os não-judeus, ok? Baseado no veredito de Maimônides, em seu livro Mishneh Torah, Lei de Reis, lá no capítulo 10, verso 10, ou parágrafo 10, aonde um Benei Noach pode voluntariamente fazer uma mitzvah da Torá, além das 7 leis universais a que lhe foi ordenado, para receber recompensa com a condição de que ele a cumpra de acordo com a halachá, que é a lei judaica. Foi compilado alguns trechos de Haggadah de Pessah pertinente ao Benei Noach, para que ele possa, se assim desejar, cumprir as mitzvot desta noite de acordo com a halachá. Temos certeza de que em breve teremos o mérito de presenciar a redenção final e verdadeira através de Mashiach, aonde se concretizará a profecia. E então transformarei os povos em uma língua pura para evocarem em conjunto o nome do Eterno e o servirem ombro a ombro com os judeus. Sofonias 3:9, certo? Então, dessa forma aí, o próprio Maimônides, ele já falava lá atrás que os Benei Noach, os não-judeus, eles podem fazer, desde que venha aí cumprir a halachá, a lei judaica nesse sentido aí, ok? Então, o Seder, aliás, a Haggadah, ela está compartilhada, foi enviada aí aos grupos, né? Hoje à noite nós teremos a live do Rav Shimon Brandt, que também estará trazendo aí alguns esclarecimentos a mais sobre o Benei Noach e Pessah. Amanhã nós teremos à noite, né? Tanto hoje como amanhã, o horário é o mesmo, 20 horas e 30 minutos, horário de Brasília. O nosso Rav Yaakov Gerenstad, que estará amanhã dando a aula, né, à noite, e também estará trazendo aí, tirando mais algumas dúvidas aí com referência a Pessah, ok? Então nós temos aí a aula dos rabinos Shimon Brandt hoje à noite e o Rav Yaakov amanhã à noite, para podermos aí ver algumas coisas a mais. E também através, né, das redes sociais, nós estamos aí, e todos os emissários das comunidades em geral estão aí para realmente tirar dúvidas nesse sentido aí, ok? Então, primeiramente, baixa a Haggadah, imprima a Haggadah, certo? Esse livreto que você está recebendo aí através dos grupos, certo? A Haggadah de Pessah para Benei Noach, e dá uma lida, anote as dúvidas e envie as dúvidas. E aí estaremos aí
respondendo a essas dúvidas que porventura você venha a ter aí, ok? Amanhã falaremos mais alguma coisa sobre isso daí também, né? E as pessoas estão perguntando sobre a contagem de Homer. Também vamos trazer aí alguma coisa nesse sentido para amanhã, ok? Então hoje nós estamos na nossa terceira aliá, que está no livro de Levítico, no capítulo 7, verso 11, e nós vamos até o verso 38 com os comentários de Rashi. Aqui no capítulo 7, verso 11, nós vamos ver aqui sobre as ofertas ou oferendas de agradecimento. O indivíduo pode ofertar uma oferenda de paz como meio de aproximar-se de Deus, louvando por alguma razão. Caso tenha sobrevivido, por exemplo, a uma viagem transoceânica, né? Eu acredito que alguém que viaja, vai fazer uma viagem de navio, ele tem muito que agradecer quando ele chega no porto lá, viu? No outro lado lá. Que é uma aventura sem igual, acho, viu? Também, caso tenha sobrevivido a uma viagem através do deserto. Caso tenha sobrevivido a um tempo na prisão. Também, quando sai alguém vivo da prisão aí, tem muito que agradecer a Deus porque saiu vivo, hein? Alguém que tenha sobrevivido à doença que o tenha deixado acamado pelo menos 3 dias no mínimo, né? E da qual esteja agora completamente curado. Então, ele é obrigado a ofertar um tipo especial de oferenda de paz como expressão de agradecimento a Deus por sua sobrevivência, como nós vimos aqui, né? Caso tenha sobrevivido esses 4 exemplos, vamos assim dizer, né? Uma viagem transoceânica, viagem pelo deserto, um tempo na prisão, doença que eu tenha que tenha sido acamado, né? Nessas 4 opções aqui, né, que foi dado, aqui está englobado assim de uma forma geral também, né? Caso você tenha passado por um grande perigo, que você percebeu que se não fosse realmente o livramento, a libertação de Deus nessa situação, você teria morrido. Então são coisas semelhantes a estas, né? Que nós temos o que agradecer a Deus. Então essa lei que rege a especial oferenda festiva, promotora de paz, que ele ofertará a Deus. Se a ofertar para agradecer, ofertará com o animal que trouxer como oferenda de paz, que nesse caso é conhecido como a oferenda festiva de agradecimento. 40 oferendas de farinha compostas no total por 2 efás de farinha de trigo fina e meio log de azeite. 1 efá de farinha e todo meio log de azeite será usado para preparar 30 pães não fermentados, né? Como se segue: 10 pães não fermentados, cada um feito com 1/30 de efá de farinha misturado com azeite, biscoitos achatados não fermentados, untados com azeite, pães de farinha misturada com azeite, primeiro escaldada. Ofertará sua oferenda com 10 pães fermentados, com 10 pães não fermentados, cada um feito com 1/10 de efá de farinha, juntamente com sua oferenda festiva de agradecimento, que é promotora de paz, ok? Para resumirmos essa parte aqui de uma forma simples até aqui, o que está falando da oferta de agradecimentos é exatamente por você ter sobrevivido, né, como diz ali Rashi, por você ter sobrevivido a uma situação difícil, uma situação que você poderia morrer, seja ela qual for, ou a viagem, ou a prisão, ou a doença,
ou coisas semelhantes, né? Então, você que tem essa certeza que você sobreviveu graças à bênção divina, então você presta ao Eterno uma oferenda de gratidão, de agradecimento, que é conhecido também como uma oferenda de paz, né? Um exemplo simples para que você possa entender isso. Quando faz aniversário e faz uma festinha, você convida os seus amigos, seus parentes, seus conhecidos, e você faz uma festinha, né? Agradecendo a Deus pelo aniversário, né? Então, dentro dessa questão aqui de uma oferta de gratidão, de paz, né? É exatamente isso, por ter sobrevivido a um perigo muito grande, que você poderia realmente perder a vida, mas você sobreviveu. Então é um momento sim de festejar a vida, né? É o que nós temos procurado trazer aqui nesses dias de pandemia. Trazer realmente mensagem para as pessoas não ficarem bitoladas com falsas informações, principalmente que elas nascem de mídias e imprensa do ódio, que querem realmente o mal das pessoas e não o bem das pessoas. Em vez de eles noticiarem notícias boas de pessoas que têm sobrevivido, que têm sido curadas, eles preferem continuar batendo em cima da mensagem fúnebre de morte. Sim, nós lamentamos todas as mortes. Todas as vidas são importantes. Mas nós precisamos valorizar a vida. Nós temos mais de 8 milhões de pessoas que foram curadas dessa doença. Então, nós temos muito para fazer uma oferenda de paz e gratidão ao Todo-Poderoso. São mais de 8 milhões de pessoas que estão aí com vida. Se cada uma destas 8 milhões de pessoas, cada uma delas, vamos dizer que é ela, mais o seu marido ou esposa, e no mínimo 2 filhos, multiplique então 8 milhões vezes 3. Quantas pessoas estão agradecendo a Deus pela vida do seu ente querido, que saiu vivo desta batalha? Então a vida, ela é importante. Tanto importante que a vida é, que o próprio Deus, mesmo ele dando a lei do Shabat, para os judeus ordenando que não se faça nenhuma atividade trabalhista de esforço físico no dia de Shabat. A única exceção que Deus abre para que o judeu venha, entre aspas, violar o Shabat, é que se ele precisar salvar a sua própria vida ou salvar a vida de alguém, ele pode mover céus e terra para salvar a sua própria vida ou a vida do seu próximo. Ele não estará violando o Shabat. Por quê? Porque a vida está acima de qualquer questão. Então, esta é uma realidade dos dias de hoje, que nós procuramos levar uma mensagem de vida, de esperança, de confiança, que Deus está agindo. Não é uma confiança no homem A, B ou C. A confiança está em Deus, a esperança está em Deus. E Ele vai usar os seus instrumentos que estão acessíveis a Ele. Porque quem são os negacionistas? Os negacionistas são aqueles que negam o direito à vida. E que não valorizam a vida. E estão aí, dominando as pessoas pelo medo, pelo pavor, pelo terror, ameaças de prisão e de morte. Negacionistas são aqueles que negam que mais de 8 milhões de pessoas foram curadas dessa doença, elas e os seus múltiplos familiares
e amigos estão felizes com eles. No mínimo, nós temos aí mais de 24 milhões de pessoas que estão agradecendo a Deus pela vida dos seus queridos. Isto é importante, celebrar a vida. Por isso que nós temos aqui, no capítulo 7, a partir do versos 11, oferenda de agradecimento, oferenda de paz, pela vida, não pela morte, pela vida. Ok? Continuando então no versículo 14. Desses 40 pães ofertará um de cada tipo de oferenda de pão como oferenda erguida a Deus. Para o sacerdote que aspergir o sangue da oferenda de paz, será dele. A carne de sua oferenda de paz e agradecimento será comida durante o dia em que ele for ofertada. Ele não deixará sobrar dela até amanhã. Porém, se seu sacrifício não for oferenda de agradecimento, mas apenas uma oferenda de paz comum, feita para cumprir um voto sacrificial ou uma consagração sacrificial, não será acompanhado de pães, e será comido no mesmo dia em que ele ofertar seu sacrifício. E além disso, tudo que sobrar dele será comido no dia seguinte, até o pôr do sol. No entanto, tudo que sobrar da carne do sacrifício no terceiro dia será queimado completamente no fogo. Caso a parte da carne de sua oferenda de paz seja comida no terceiro dia, a oferenda não será aceita. Não será levada em conta para aquele que a ofertar, ao contrário, será por isso desprezível, e quem comer dela carregará o seu pecado. A carne de uma oferenda de paz que tocar qualquer outra coisa impura não será comida, será queimada no fogo completamente. Ou seja, toda a carne do sacrifício, ela tinha que ser comida no dia e no seguinte dia, que seria o segundo dia. Para o terceiro dia, tinha que ser completamente queimada, até virar cinzas. Essa é a mitzvah, é o mandamento, é a lei de Hashem. Quem comesse no terceiro dia da carne que sobrou ainda do segundo dia, então ele vai estar cometendo pecado de desobediência e se torna dessa forma desprezível a Deus, e ele carregará o seu pecado. Porque no terceiro dia, veja bem, quando as pessoas iam para o sacrifício de paz, de gratidão, um sacrifício voluntário de querer aproximar-se mais de Deus, então a carne do sacrifício era para ser comida no primeiro dia, toda ela. Mas porventura sobrou a carne, então ela era guardada para o dia seguinte. No dia seguinte, o segundo dia, ainda poderia se comer da carne e o sacrifício permaneceria sendo aceito por Deus como uma oferenda agradável. Se porventura sobrasse carne no final do segundo dia, quando amanhecesse o terceiro dia, então aquela carne que sobrou, tudo com que sobrou dela, a lei é queimar completamente até virar cinza. Fez isso, então aquele sacrifício foi aceito por Deus, foi agradável a Deus e aquelas vidas saíram abençoadas. Mas se no terceiro dia resolverem continuar comendo daquela carne, o sacrifício não é aceito e as pessoas carregarão o pecado dessa desobediência e o sacrifício se tornaria desprezível diante de Deus. Ok? Então essa daí é a questão. Por isso toda pessoa normalmente qualificada para comer essa carne e que não estiver ritualmente impura, comerá da carne. A carne das oferendas de paz, toda pessoa que não estiver ritualmente impura, comerá da carne. Um indivíduo que comer a carne de uma oferenda de paz, cuja gordura tiver sido ofertada a Deus, ou qualquer outra carne consagrada,
enquanto estiver ritualmente impuro, isso é proibido, e esse indivíduo será cortado de seu povo. O indivíduo que tocar qualquer coisa ritualmente impura, seja a fonte da impureza de um cadáver humano, ou um cadáver de um animal espiritualmente impuro, ou o cadáver de qualquer criatura repugnante, espiritualmente impura, e então deliberadamente comer da carne de uma oferenda de paz, cuja gordura tiver sido ofertada a Deus, ou qualquer outra carne consagrada, ou adentrar o recinto do tabernáculo, esse indivíduo será cortado do povo. A partir do versículo 22, nós temos aí sobre gordura e sangue proibidos. Deus falou a Moshe dizendo: fala aos israelitas dizendo: como lembrais, não comereis nenhum dos tipos de gordura que constituem oferendas de fogo sacrificial, seja tal gordura de boi ou outro bovino, carneiro ou cabra, mesmo que o animal específico não seja ofertado como sacrifício, mas simplesmente abatido para comer. Além disso, será explicado mais tarde que, quando um animal permitido morre de outros modos que não o abate ritual corretamente executado, ou se descobre após o abate que ele sofria uma doença ou ferimento de que morreria se não estivesse sido abatido antes, a carne desse animal morto transmite impurezas ritual. Portanto, é uma carne impura, mesmo que seja de um animal puro, certo? Se descobre que ele tem uma doença e que ele vai morrer e abatem ele antes dele morrer da doença e a sua carne é distribuída, então a sua carne se torna impura por causa da doença e quem come da sua carne se torna impuro também. Então, por isso, por outro lado, a gordura de carniça, isto é, de um animal permitido morto de outra maneira que não abate ritual, e gordura de animal abatido ritualmente com doença ou ferimento fatais, não transmite impureza ritual, ou, portanto, será usada para qualquer tipo de trabalho, certo? Aqui está falando indo para o campo do sacrifício ritual, ok? Porém, embora possais usar tais gorduras, não a comereis, tanto porque é proibido comer gordura sacrificial, como também é proibido comer qualquer parte de carniça ou de animal fatalmente ferido ou doente. Pois no que se refere a todo aquele que comer tal gordura de espécies animais das quais se ofertam sacrifícios, como oferendas de fogo a Deus, a pessoa que a comer será cortada de seu povo. Não consumireis sangue em nenhuma de vossas moradas, nem sequer fora da terra de Israel. Essa proibição se aplica ao sangue de aves, de animais, porém o sangue de peixes e gafanhotos permitidos é permitido comer, ok? Como no caso da gordura proibida no tocante, toda pessoa que consumir qualquer sangue, essa pessoa será cortada de seu povo, morrerá prematuramente e sem filhos. No caso aqui de gafanhotos, antigamente tinha uma espécie de gafanhoto que era permitido comer. Como não se conhece mais essa espécie, então não se come gafanhoto por aí não, viu? Não vai pegando os gafanhotos aí e sair comendo não, certo? Que o gafanhoto específico para essa ocasião, os sábios falam, ele não é conhecido na atualidade, então o gafanhoto está fora do menu, certo? A partir do verso 28 nós temos aí oferendas de paz, direitos dos sacerdotes. Deus falou a Moshe dizendo, fala aos israelitas dizendo, quando alguém ofertar sua oferenda festiva, promotora de paz, a Deus, ofertará de sua oferenda festiva, promotora de paz, seu sacrifício a Deus. Suas mãos trarão as oferendas de fogo a Deus, isto é,
a gordura que o sacerdote trará do lugar do abate, colocada em cima do peito e da coxa. O sacerdote traz o peito e a coxa não para queimá-los sobre o altar, mas para agitá-los com o ofertante como oferenda agitada diante de Deus. Um segundo sacerdote toma do primeiro sacerdote a gordura, e depois o peito e a coxa, e os coloca na mão do ofertante, de modo que o peito e a coxa estão agora em cima da gordura. O segundo sacerdote então põe sua mão sob a mão do ofertante, e o ofertante e o segundo sacerdote, de pé em um só lugar, juntos agitam a gordura, o peito e a coxa, isto é, movimentam-nos para o norte e de volta à posição inicial, depois para o sul e de volta à posição inicial, para o leste e para o oeste, fazendo a mesma coisa. Se o ofertante for mulher, o sacerdote sozinho agitará, erguerá e abaixará a gordura e a carne por ela, certo? Por que se o ofertante for mulher, o sacerdote agitará sozinho? Porque a mulher, quem só pode tocar na mulher é o marido dela. E aqui, como nós vimos aqui, o ofertante, né, do sexo masculino, ele e o sacerdote, eles se tocam, né, na medida que pegam da carne do sacrifício para agitar norte, sul, leste, oeste. E quando a mulher é a ofertante, né, então aí o sacerdote faz sozinho, para não tocar na mulher, né, porque a mulher só deve ser tocada pelo seu marido, ok? Então, o segundo sacerdote então toma da mão do ofertante primeiramente o peito, a coxa e depois a gordura, e os coloca na mão de um terceiro sacerdote, de maneira que a gordura fica de novo em cima do peito e da coxa. O terceiro sacerdote largará a carne, subirá ao altar com a gordura e queimará a gordura sobre o altar. E só depois que ela for queimada será permitido que o peito e a coxa sejam comidos por Arão e os seus filhos. Junto com o peito dareis a região central da coxa direita ao sacerdote, como oferenda erguida, tomada de vossas oferendas festivas, que são promotoras de paz, conforme já mencionados. Qualquer um dos filhos de Arão que for apto para ofertar o sangue da oferenda de paz, quando este for aspergido, e a gordura, quando essa for queimada, isto é, que não estiverem impuros nessas ocasiões, terá uma porção do peito e da região central da coxa direita. Estas cotas não serão comidas antes que o sangue do animal tenha sido aplicado sobre o altar. Verso 34 do capítulo 7. Então fala aos israelitas em meu nome, na primeira pessoa, diz Hashem, pois tomei o peito usado como oferenda agitada e a coxa usada como oferenda erguida dos israelitas, isto é, de suas oferendas festivas, promotoras de paz, e dei-os a Arão, o sacerdote, e a seus filhos, por direito eterno por parte dos israelitas. É isto o que cabe aos sacerdotes das oferendas de fogo de Deus, em virtude da unção de Arão e da unção de seus filhos, no dia em que ele os aproximou de si para serem sacerdotes de Deus. Que Deus ordenou que se desse a eles, dos israelitas, no dia em que os ungiu. E essa prerrogativa será não só de Arão e seus filhos, mas um direito eterno para todos os sacerdotes através de todas as suas gerações. É a lei para a oferenda de elevação, a oferenda de farinha, a oferenda de pecado, a oferenda de culpa, e as oferendas de investidura e a oferenda de paz, sobre as quais Deus ordenou a Moshe, ao pé do monte Sinai, no primeiro dia de Nissan, o dia em que ele ordenou aos israelitas
que ofertassem seus sacrifícios a Deus no deserto do Sinai. Ok? Aqui nós encerramos a nossa terceira aliá. Dentro dos korbanot, ou seja, dentro dos sacrifícios, né, nós temos 5 tipos de korbanot, 5 tipos de sacrifícios. Né? Nós temos o sacrifício de olá, que é uma oferenda que é completamente queimada. Temos a oferenda de minhá, que é a oferenda de farinha. E temos a oferenda de shelamim, que é a oferenda de paz. A quarta é hatat, que é a oferenda pelo pecado. E a quinta é asham, oferenda pela transgressão. Esses 5 tipos de korbanot é o que nós estamos vendo até aqui. E teremos mais comentários pela frente aí na Torá escrita, com os comentários de Rashi. Mas resumindo, 5 tipos de korbanot, 5 tipos de sacrifícios. Os 3 primeiros, olá, minhá e shelamim, são oferendas voluntárias. Elas não são obrigatórias. São oferendas em que as pessoas faziam de forma voluntária para se aproximarem de Deus. Enquanto que a quarta e a quinta oferendas, que é hatat, pelo pecado, e asham, pela transgressão, já são oferendas de haverá. São oferendas de pecados, certo? Então, por isso, esses 2 últimos tipos de korbanot devem ser oferecidos por uma pessoa após cometer uma haverá, que no hebraico a sua tradução, haverá, a tradução para o português é pecado, certo? Deus fica especialmente satisfeito com os 3 primeiros korbanot, que são os korbanot, as oferendas voluntárias e não obrigatórias. Então Deus se alegra muito mais com as 3 primeiras oferendas do que aquelas 2 que é oferenda de pecado, oferenda de haverá, certo? Por isso que realmente o Eterno, ele traz para nós os 3 primeiros no seu discurso, na sua explanação e nos seus ensinamentos sobre esses 3 korbanot, esses 3 tipos de sacrifícios. Ou seja, para a nossa prática diária, como que você se apresenta diante de Deus diariamente? É através de uma oferenda voluntária? Ou é através de uma oferenda de pecado? Haverá? Portanto, que as nossas preces diárias estejam ligadas às 3 primeiras oferendas. Olá, que é a oferenda que é completamente queimada, techuvá, arrependimento e retorno a Deus. Minhá, oferenda de farinha, e shelamim, oferenda de paz, que são todo o nosso ser envolvido nas nossas preces diárias a Hashem, que seja continuamente uma oferenda voluntária, que seja uma oferenda de paz, que seja uma oferenda de farinha, uma oferenda completamente queimada, ou seja, uma oferenda voluntária, ou seja, eu vou voluntariamente à presença de Hashem, eu quero me aproximar voluntariamente, com amor verdadeiro, me aproximar de Deus através dos meus sacrifícios diários, que são as minhas preces diárias e mais a somatória das outras coisas, né? Techuvá, tefilá, que já foi mencionado agora, a tzedakah, o estudo de Torá e o cumprimento das 7 leis universais. Ok? Amanhã, às 14 horas à tarde, com a Torá, mais sobre Pesach e mais sobre as oferendas agradáveis a Deus. Shalom, shalom.